Boa noite, igreja! Tá melhorando. Hoje é terça-feira. É dia da gente gritar mesmo no culto para não deixar o sono vir. Não, veio do trabalho, tá cansado, então vai dar um glória aí. Dá um glória a Deus. Tem crente aí na igreja? É isso aí. Boa noite, você que está nos assistindo em casa. Seja muito bem-vindo, que a paz, o shalom venha entrar na sua casa nesse momento, no seu coração, na vida de vocês, na família de vocês, amém? Esse é o momento que você pega esse vídeo e compartilha com geral no seu WhatsApp, todo mundo na família, nos avisos, nos seus amigos, amém? Queridos, eu quero fazer um convite à igreja, tá bom? Esse sábado, né, nós temos arena. E nós vamos fazer aqui uma brincadeira. Nós vamos fazer o nosso, o que, Marcele? Qual o nome do negócio? A nossa Arena Caipira. Então, a gente vai vir brincar aqui, tá bom? Serão respeitadas as medidas de segurança, tudo certinho. Mas é um momento de descontração, de alegria, as portas estarão abertas. Fique tranquilo. E a igreja está sendo convidada. Então, você que queira participar, procura a Marcele. Amém? Marcele. Para a gente organizar direitinho o número de pessoas aqui dentro. Ok, meus queridos? Nós estamos na campanha Olhos da Fé. Amém? Quantos aqui querem ver a sua fé aumentada? Fé é o suficiente, amém? Para vencer o problema que hoje você está passando. A dificuldade hoje que está dizendo para você que você não vai mudar, que não adianta, que não tem solução. Nós precisamos de fé, amém? E a palavra de Deus fala que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O que for desligado na terra será desligado no céu. Então tem uma chave que te dá acesso, tem uma porta que te dá acesso ao reino espiritual. Amém? Qual é o nome dessa porta? É fé. Amém? A porta espiritual que te leva ao reino espiritual, que te dá acesso ao reino espiritual, é a fé. E a chave que essa porta abre, essa porta é a oração. Amém? Orar com fé. Semana passada a pastora Conceição abriu a nossa campanha e nos falou sobre a importância de acessar o reino espiritual, o mundo espiritual através da fé. A nossa fé é aumentada, a nossa fé é desafiada. E o tema dela foi: você vê o que você crê. Amém? Então a Bíblia fala que nós temos olhos espirituais. E que quando nós estamos vivendo a nossa vida de forma natural, só olhando para as coisas da carne, esses olhos espirituais, eles são fechados. Nós não conseguimos ver de acordo com o que Deus vê. Deus quer te mostrar algo que está visível, porque os planos de Deus são acessíveis, mas os olhos espirituais estão fechados. Então, o nosso papel, como filho de Deus, como embaixador do reino de Deus na terra, é com que os nossos olhos espirituais venham a ser abertos, amém? Que nós possamos começar a ter olhos espirituais para olhar aquela situação de dificuldade, aquele problema, e não ser enganado com aquilo que os nossos olhos naturais veem, mas que os nossos olhos espirituais possam ver além e que nós possamos ver aquilo que nós cremos e não aquilo que nós somente vemos. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, tá bom? Já vou começar botando o pé na porta. Será que vocês vão entender o que eu estou falando? 1 João capítulo 5. Antes de nós lermos, nós vamos orar. Amém? Porque se o Espírito Santo não nos der discernimento, fica apenas uma leitura. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui. Nós já sentimos da Tua presença
E hoje nós estamos reunidos no Teu nome, porque queremos mais de Ti. Revela-nos, Pai, a Tua palavra. Que possamos sair daqui hoje, Senhor Deus, cheios do que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Que possamos sair daqui diferentes, que nós possamos sair daqui, Pai, com uma palavra rema, uma palavra de esperança e uma palavra de transformação aos nossos corações. Revela, Pai, o que o Senhor quer falar para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da minha palavra é a pregação da fé libera o Espírito Santo. E vamos ler 1 João 5, a partir do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Você pode dar aí uma salva de palmas a Jesus. Amém? Vamos conversar sobre esse texto, sobre essa passagem, né? Quem acredita do que eu consigo retirar muitas coisas, né, desse texto, porque o texto é rico e por mais que nós venhamos já entender, mas o que o Espírito Santo falou comigo ao ler essa palavra essa semana? Quem acredita de fato que Jesus é Messias é nascido de Deus. Qual é a característica do nascido de Deus? Não é vir à igreja, não é orar em nome de Jesus, mas é de fato a crer e acreditar com toda a sua convicção que Jesus Cristo é Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o único caminho que pode te levar ao Pai. Essa é uma característica de um nascido de Deus. Um nascido de Deus, ele entende isso e ele quer a cada dia mais andar nos caminhos de Cristo, porque ele sabe que essa é a verdade. Que o Pai deixou essa verdade para ele, amém? Quero convidar você para fechar os seus olhos novamente e orar, amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua casa, Pai, e clamamos que Seus anjos estejam ao redor desse lugar, Pai, aguardando a Tua presença. A Tua presença seja manifesta, Senhor Deus. E a Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Que tudo que se levanta contra a Tua palavra, contra a Tua casa, Senhor Deus, caia por terra agora. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos que esse altar é santo, que esse altar procede de vida de Deus, Senhor Deus. E quando o rio de vida passa, Senhor Deus, ninguém pode resistir. Pai, todos os joelhos se dobram, Senhor Deus. Toda a língua confessa que só Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, sela esse lugar com Teu sangue. Em nome de Jesus, amém, amém. Nada vai roubar o que nós temos nessa noite, amém? Não deixe, não permita ser roubado. Quando vier pensamentos contrários, artimanha do inimigo, que o inimigo vem, como dizia minha antiga pastora, de sapatinho de algodão, né, mamãe? Ele vem de sapatinho de algodão, tentando roubar. Quando você menos espera, ele está ali fazendo uma arruaça. E aqueles que não vigiam, não têm olhos espirituais, caem. Então a gente está ligado, amém? Fala com o irmão aí da trás, da frente, tá ligado? Fica ligado, meu irmão. Tá ligado? Vamos voltar aqui a falar em 1 João 5, de 1, né? Então, quem acredita de fato que Jesus é o Messias, esse é nascido de Deus. E mais, a palavra de Deus fala, assim sabemos que amamos os filhos de Deus,
amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Então, se amamos aquele que gera o Filho, se amamos ao Pai, amamos quem? O Filho. Se nós amamos aquele que gerou o Filho, que deu o seu Filho, o seu único Filho, como o Ronaldo colocou aqui, e Jesus foi generoso nisso, né? Que Ele aceitou obedecer até a morte, para que todos nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus. Então, se você ama o Pai que gerou, você ama o Filho que foi gerado por Ele. Amém? E o teste para saber se uma pessoa realmente ama a Deus, qual é? De acordo com 1 João 5. Qual é o teste? Essa hora vocês respondem e eu bebo a minha água. Amém. Crer no Senhor Jesus. E o que mais a Bíblia fala? Guarda, obedece os mandamentos. Essa é uma característica de quem ama a Deus. Obedece os mandamentos. Quem anda comigo há um tempo sabe. Eu sempre falo isso. Deus é um Deus que nos chama para atitudes práticas, uma fé prática, um amor prático. Não basta só chegar e falar, eu te amo, né? Igual aquele namoradinho falar para a namoradinha, eu te amo, mas na verdade não ama nada, é tudo da boca para fora, só para conseguir seus objetivos. Seus objetivos. Aí a menina ou o menino vai lá e cai na historinha. Por quê? Porque não consegue identificar sinais. Não consegue identificar que o amor é prática. Então, uma prova do amor é guardar os mandamentos de Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então, guarda os mandamentos dele. Amém? Escolha viver uma vida de obediência à palavra, em conhecer a palavra de Deus e obedecer. Esse é o nosso teste, essa é a nossa maior prova de amor que nós podemos dar a Deus. É obedecer, guardar os seus mandamentos. Amém? E olha que outra característica que nós podemos identificar para quem é nascido de Deus. Para quem é nascido de Deus, fala assim, se liga. Se liga! Quem é nascido de Deus, os mandamentos de Deus não são pesados. Eita glória! Eita glória! Para quem é nascido no Espírito, querido, os mandamentos de Deus não são pesados. Isso não quer dizer que não seja um sacrifício, muitas das vezes. Tem, claro. Negar a sua carne é difícil. Essa semana eu já passei no meu teste. E ainda estou no teste, né? Até eu conseguir resolver tudo, eu estou assim, saindo testada. Amém? Mas eles não são pesados, por quê? Porque eu sei que o melhor que eu tenho a fazer é obedecer. Por isso que eles não são pesados. No início a nossa carne grita, mas a gente sabe que esse é o melhor a ser feito, que é o melhor a se fazer. Amém? E olha o que fala o versículo 4, até eu falei até o 3. E olha o que fala o 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. Grifa na tua Bíblia. Quem tem Bíblia de papel tem esse privilégio. Quem tem Bíblia de celular, pode gravar ali, grifar. Mas a Bíblia de papel, você tem esse privilégio. O que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos são nascidos de Deus? Amém? Você não precisa se conformar com a vida que você tem levado. Você não precisa se moldar aos padrões do mundo, porque quem é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Quem é nascido de Deus está acima da influência desse mundo. Presta bem atenção no que eu estou falando para você. Quem é nascido de Deus está acima da influência desse mundo. O que quer dizer isso? O poder que o mundo tem não vai limitar a minha vida financeira. Lembra quando a pastora Francisca sempre pregou aqui? Dinheiro não vai ser problema. Dinheiro não é problema. A pastora Francisca sempre pregou isso aqui nas terças-feiras. Quando ela estava aqui toda terça. E ela continua sentada ali. Estou brincando.
Sempre ela falava, dinheiro não é problema. O que é isso? Você vive acima da influência desse mundo. Quando você fala assim, ai, o meu marido, o meu casamento, o meu trabalho, eu estou com dificuldade, você não vive com a influência desse mundo. Hoje eu estou passando por isso. Mas eu sei em quem eu creio. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, peço ou posso imaginar. Quem é nascido de Deus vence o mundo porque não está sob a influência desse mundo. Está sob a influência do reino de Deus. Amém? Então fala para a pessoa que está atrás de você ou na sua frente, com cara de quem é filho de Deus. Amém? Com cara de quem é filho de Deus. Você vai falar assim, eu vivo sob a influência do reino de Deus. Amém? Mas fala, gente. Fala, você está de máscara, mas você pode falar. Eu vivo sob a influência do reino de Deus. Amém? Essa é a nossa fé. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. Amém? Não adianta você declarar isso se você não crê que isso é uma verdade. Você precisa olhar para 1 João 5,4 e crer que isso é uma verdade absoluta na sua vida. Isso é fé. Não é qualquer fé que vai fazer o mundo espiritual mover. E a palavra de Deus diz isso. Olha aqui. Esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. Amém? Então, o que vai fazer você viver acima da influência deste mundo? O que vai fazer você vencer esse mundo? A fé. A fé. Repete comigo, fé. Mas é qualquer fé? Não. Versículo 5. Quem é que vence o mundo? Somente aquele. Lê comigo, por favor. Que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a nossa fé. Eu acho que ele merece uma salva de palmas. Amém? Porque ele deixou isso como uma herança para mim e para você. Filho de Deus tem herança e essa é uma delas. Você vence o mundo através da fé no Filho de Deus. Amém? Então, nós precisamos viver com esse combustível. Esse combustível não pode ser apagado. Então, isso me faz crer o seguinte, se eu preciso desse combustível para viver, o que o inimigo vai fazer o tempo todo? Apagar o fogo. Obstruir a gasolina, né? Carro que está com a gasolina obstruída, o que acontece? Ele liga ou não liga? Não liga. Pode ter gasolina até no tanque, mas se tem alguma coisa obstruindo, impedindo a passagem para chegar no motor, ele não vai ligar de jeito nenhum. Eu não entendo de mecânica não, mas eu sei que isso acontece. Não é verdade? Vou contar uma história para vocês rapidamente. Eu sei que hoje é terça-feira, eu tenho que acabar o culto cedo, mas é rapidinho. Uma vez a gente foi fazer um culto de quebra de maldição, lá na igreja em Friburgo. E aí a irmã era a preletora da noite, e nada da irmã chegar e tá a gente lá já fazendo a unção, a oração, quebrando as maldição, repreendendo. Ela liga, manda uma mensagem e fala, gente, orem por mim, meu carro não está pegando. Ele enguiçou no meio da avenida, e a gente está ali mandando fogo, mandando os anjos do Senhor, repreendendo todo o intento do inimigo e tal. E ela mandou uma mensagem para o marido estava chegando do trabalho, ia chegar depois, e ela falou, marido, vou para o culto, e meu carro vai ficar na rua, depois nós vemos. E a gente está lá orando, fizemos aquele culto, foi uma bênção, as pessoas se libertaram, foi uma bênção. No final, o marido chega com uma cara, aí falou assim pra gente, você sabe qual foi o demônio que a Josi estava repreendendo? Da falta de gasolina. Ela esqueceu de botar gasolina no carro. E estava a gente lá repreendendo. Era a falta de gasolina. Achando que o inimigo tinha se levantado na vida dela.
Mas é assim com a gente. Se a gente não tiver a gasolina do combustível, a gente não consegue ligar o motor, a gente não consegue levantar da nossa cama, a gente não consegue sair de casa, a gente não consegue orar, a gente precisa do combustível. O inimigo vai justamente o tempo todo impedir que você se abasteça de Jesus, impedir que você se abasteça dessa fé, se alimente. Então a gente tem que ficar ligado, amém? Romanos 10, vamos lá, Romanos 10, versículo 17, o que fala? Muito conhecido. Consequentemente, eu vou ler no 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Na minha versão fala assim, em outras versões fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, né, de Deus. O que a palavra de Deus nos mostra aqui em Romanos? Que nem todos, apesar de ouvirem as boas novas, aceitaram. Por quê? Porque as boas novas foi difundida, foi disseminada, foi espalhada e nem todas aceitaram. Porque nem todos tinham fé. Nem todos creram que Jesus era o Messias. Lembra que eu falei vocês em 1 João? Então, o fator determinante para a sua fé ser ativada, ser uma fé prática, é você crer. Jesus é capaz? Jesus é poderoso? Se você duvida que alguma coisa Jesus não é capaz de agir, de transformar, a nossa oração vai ser ineficaz. Sabe aquela coisa? Eu tenho fé. Quantos já passaram por isso? Eu tenho fé para orar pela Ângela. Então agora vamos orar pela sua vida. Ah, comigo é mais complicado. Vocês já passaram por isso? Mas é assim. Isso acontece conosco. Eu tenho fé. Vai lá, Denise, vai, Leana, vai, Deus é contigo. Comigo é diferente. Não sei, lá em casa é complicado. É diferente. Você está limitando a atuação de Jesus Cristo. Você não está crendo que Ele é capaz de... Gente, Ele foi capaz de vencer a morte. Ele ressuscitou. Amém? O que dirá resolver? Ele não é resolvedor de problemas. Amém? Ele não é resolvedor de problemas. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Mas quando nós buscamos a presença dEle, nós cremos nisso, nós temos o benefício de viver pela fé. Amém? A palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé, e isso é um benefício. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não tivesse fé, eu já tinha perecido pelo caminho. Eu já tinha morrido. Na primeira tempestade. Mas o que faz a diferença é o tanto da sua raiz estar em Cristo. As tempestades vão vir? Sem dúvida. Cada vez maiores e mais intensas. Mas quando a sua raiz, a sua fé está fortalecida em Jesus Cristo, Ele é a sua base, Ele é seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Vão vir ventos, vão vir tempestades. Você fala, Senhor, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, eu sei que eu não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor controla a minha vida. E o Senhor tem guardado a minha vida, mesmo em meio a essa tempestade. Isso é fé. Isso é crer. Porque é muito fácil a gente ter fé quando está tudo certo. Não é não? Vim com a nossa família bonita, perfeita, com o nosso marido, os nossos filhos, todos cantando hinos e salmodianos ao Senhor. É maravilhoso, a conta, o salário está entrando na conta, a gente paga todas as nossas contas, ainda sobra para passear. Isso é maravilhoso, mas viver pela fé é você servir a Cristo e confiar nele, mesmo quando não tem dinheiro na conta bancária. Andar pela fé, confiar nele, é saber que mesmo que seu filho hoje não esteja servindo a Deus, ele está servindo pela fé, porque você confia naquilo que você tem ensinado, que você tem orado.
Mesmo que seu casamento não esteja de acordo com os padrões que você acha, você tem confiado que o seu marido quem tem cuidado, ou sua esposa quem tem cuidado é o Senhor. Assim é sua mãe, seu pai, seu irmão, quem quer que seja da sua família, seu filho. Isso é viver pela fé. Amém? Tem um louvor muito antigo. Essa semana eu estou fazendo gabinetes e estou cantando louvores ao final. Cuidado com quem faz gabinete comigo essa semana. No final está saindo louvor. Aí, Bruno, tem que fazer aula. E aí, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Amém? Nas montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para mais perto de ti. As minhas provações não são maiores que meu Deus, e elas não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Isso é viver pela fé, literalmente. Amém? Já dei a dica, hein? Deixa, hein, Ronaldo? Já dei. Amém? Então, é você dizer, a influência desse mundo não me domina. Eu sei que eu estou vivendo isso, eu não vou negar isso, mas eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso. E eu creio que de ti sai virtude. E vai sair algo sobrenatural para intervir na minha situação, no meu impossível, no meu milagre. Amém? Então, quando nós lemos aqui em Romanos 10, muitos ouviram a mensagem e não creram. Amém? Então, isso me faz entender o seguinte, que antes de ouvir a mensagem, eu já preciso estar crendo. Precisa ter uma fome no meu interior, precisa ter uma sede, precisa ter uma busca, precisa ter algo que eu falo, Senhor, eu creio. Quando aquela mulher tocou na orla das vestes de Jesus, o que ela tocou? Por que ela teve aquela atitude? Porque primeiro ela creu. Ela creu que de Jesus sairia poder. Quando você faz um propósito de oração, quando você faz uma campanha, quando você sai da sua casa na terça-feira, ou você está aí assistindo na sua casa com um propósito, uma direção de Deus, querido, você já está crendo. Ninguém vai ao encontro de Jesus e sai sem receber alguma coisa. Ninguém que foi ao encontro de Jesus crendo que dali ia sair uma virtude, ia sair um poder, não saiu da presença de Jesus sem ser tocado, sem ser transformado. Quando eu falo sair de alguma coisa, não é um presente, é uma transformação. Deus tem para você transformação. Deus tem para você algo, segredos revelados para você. Amém? Então, antes de você ouvir uma pregação, você já precisa vir crendo. Lembra daquela pregação que eu preguei há umas semanas atrás? Sobre vir para a casa de Deus com fome e sede suficiente, de encontrar com a presença dEle, de não chegar de qualquer maneira. É sobre isso que eu estou falando. Amém? E tem mais pérola. Hoje eu vou ser bem rápida, acredito. Lucas. Abra sua Bíblia. No livro de Lucas. Capítulo 8. Parte do 11, se eu não me engano. Jesus aqui dá uma parábola. A parábola do semeador, das sementes. E no versículo 11, ele conversa com os discípulos e fala, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Ou seja, ouviu, mas não crê. Vai ouvir boas novas? Vai. Mas se não crê, de nada vai adiantar.
Sabe que às vezes você pergunta, meu Deus, antes de você se converter, as pessoas, ou antes de ter discernimento, as pessoas frequentam a igreja há tanto tempo, tantos anos, e não muda nada, não transforma nada. É isso. Antes de ouvir, você tem que precisar crer. E aí, o diabo vai lá e rouba isso, e elas não creem. E não sejam salvos. 13. As que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando as ouvem. Mas a palavra não tem raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. 14. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caem em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Lendo essa passagem essa semana, Deus falou comigo sobre sementes? Não. Sobre processos. Repete comigo, processos. Nossa vida cristã, ela existe debaixo de um processo. Olha o que fala aqui no 15. Mas os que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Perseverança te diz o quê? O que te remete quando fala alguém para você? Tenha perseverança. Persevere. Insistir, persistência, não desistir, determinação. Antes de eu estar aqui, eu estava em Friburgo, eu era direcionada pelo meu pastor e pelo bispo Sérgio, de Niterói. E ele sempre falou que na corrida cristã, não importa quem chega primeiro, porque não é esse o pódio. Mas o importa é o quanto você persevera na caminhada cristã. O tanto que você é capaz de perseverar naquilo que Jesus te chamou para fazer. O quanto você é capaz de permanecer na casa dele, orando, clamando, semeando também, mas não desistindo daquilo que Deus tem para a sua vida. Então a perseverança é fundamental. E se você for reparar no 13 e no 14, as pessoas que foram roubadas das boas sementes, elas foram roubadas na sua caminhada. Porque o que aconteceu no 13, elas ouvem, mas quando tem o primeiro problema, elas não criam raízes. O que elas fazem no meio do problema? Desistem, abandonam. Fala assim, olha, é tudo muito lindo, mas não é para mim, é para o meu líder de célula, é para a pastora, é para o diácono, é para qualquer pessoa, menos para mim. Eu sou assim mesmo. Não tem jeito. E ela vai lá e desiste da promessa de Deus sobre a vida dela. Ou então ela até vem na igreja, mas ela não crê. Então as boas novas não podem fazer efeito. A fé não pode ser ativada na prática. Porque ela desistiu na primeira queda. Sabe? Gente, tem uma coisa no gabinete que é muito engraçado, porque eu sou pastora, mas eu também sou ovelha. Isso aí é uma característica da nossa igreja. Da mesma forma que eu pastoreio vocês, alguém me pastoreia. Então, da mesma forma que vocês buscam gabinete, eu também busco. E tem uma coisa que alegra o coração do pastor e que talvez a ovelha ache que não, que ela tem medo, que é o gabinete de confessar os pecados, o arrependimento. Mas isso é tão lindo, quando o Espírito Santo de Deus trabalha na vida de alguém de tal forma de assumir o seu erro, confessar o seu pecado. Isso é transformador. Porque você está trazendo à luz aquilo que está escondido. E você está dizendo, Satanás, você não tem mais força sobre esse pecado, porque agora eu estou trazendo Jesus para ele.
Eu estou trazendo a luz para ele. Eu não vivo mais na mentira, eu não vivo mais na escuridão. Quando você desiste no primeiro empecilho, no primeiro pecado, na primeira queda, seja qual for, às vezes não é pecado, às vezes alguém te feriu e você fica desanimado e sai, desiste. Seja o que for, mas quando você desiste, você é roubado. As sementes que Deus depositou no seu coração estão sendo roubadas, ceifadas por Satanás. E até quando você vai deixar ser roubado? Você vai deixar sua família ser roubada? Vai? Seus filhos serem roubados? Sua descendência ser roubada? Você não vai deixar. O que mãe faz? Filho, chegou? Que hora você chegou? Filho, está bem? Hoje meu filho teve um desafio. Foi para Santa Cruz. Dei um trabalho para ele. Falei, vai para Santa Cruz. Fazer isso e isso para mim. A menina que trabalha lá em casa falou assim, ele foi de Uber? Eu falei, claro que não, ele é trabalhador. Foi de ônibus. Foi de ônibus. O coração de mãe é o quê? Meu Deus, o que vai acontecer? Mas, nada. É necessário. É importante para o crescimento. De todos, da mãe e do filho. Mas o que eu quero dizer com isso? Você sabe que se acontecer alguma coisa com o seu filho, quem vai virar uma leoa? Você, eu, o pai, não é verdade? Um pai vai virar um leão em cima de quem está ameaçando a integridade do seu filho. E por que às vezes a gente fica tão pacífico? Quando o inimigo bota as patas dele sujinha dentro da tua casa, dentro do teu casamento, na tua vida financeira, é para você ficar apático? Ai, deve ser a vontade de Deus, que eu estou indo na casa dele. Ai, não, Deus não tem vontade de perda, não. De destruição, não é da vontade de Deus. Perda, destruição, isso não é vontade de Deus. Precisa se levantar. Você precisa guerrear. Você precisa ser inconformado. Você precisa declarar pela fé, eu não aceito Satanás rondando a minha casa. Eu não aceito briga no meu lar, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Eu não aceito, porque o Senhor separou a minha casa para ser um oásis de paz. Declara isso, meu irmão, em nome de Jesus. Seja o que for a ameaça, você precisa se levantar e não se conformar. E você só vai fazer isso porque você crê que isso é uma verdade. Por isso que o crente, ele não vive pelo que vê, ele vive pelo que crê. Por isso que você cantou o louvor, que às vezes a gente canta o louvor, a gente nem presta atenção, né? Mas ele fala o seguinte, teus pensamentos me guiam. Não, teus pensamentos o quê? Me definem. Muito diferente. Teus pensamentos, Pai, Abba, eu pertenço a Ti. Teus pensamentos me definem. Quem você é? Que seu vizinho fala? Seu chefe fala? Às vezes até o que seu pai e a sua mãe falam? Ou o que Deus fala sobre você? Quem define a sua identidade? Os vizinhos? Olha eu falando ali no celular. Quem define você? Os seus vizinhos falando de você, os seus colegas de trabalho se juntando contra você, ou é o seu pai? Ou é o Abba? Quem é? É o Abba, amém? Então, o processo que Deus tem para você, ele é muito importante. Porque ali vai fazer o quê? A sua fé ser aumentada, ser dilatada, ser expandida no seu coração. Cada vez que uma dificuldade se levanta, cada vez que as coisas se levantam na sua vida, você precisa buscar de Deus. Então, para de transferir a responsabilidade para o seu milagre apenas para Deus. Porque você também tem a sua parte, amém?
Você tem a sua parte no milagre. Deus vai fazer o sobrenatural, mas quem vai fazer o natural? Fala, eu faço o que é natural. E o que é natural? Oração. O que é natural? Declarar a palavra de Deus. O que é natural? Você orar, você fazer a sua parte. Não transfira a responsabilidade do milagre apenas para Cristo. Aprenda a dizer ao Senhor, Senhor, me ajuda nessa área. Senhor, eu entrego para Ti. Essa causa é maior do que eu. Quantas vezes esse carpete está lotado de lágrimas? Lotado de lágrimas. Quantas vezes nós vemos aqui e nos derramamos nesse altar, chorando, pingando, e fala, Senhor, isso é maior do que nós. Senhor, esse problema que eu estou vivendo é maior do que eu. Eu não sei resolver, eu dependo de Ti, Senhor. Me ajuda, me capacita, me transforma. Amém? Mostra-me aonde eu preciso crer, porque eu não estou crendo como deveria. Você tem coragem de assumir isso? Mostre-me aonde eu preciso crer, porque eu não consigo crer da forma que o Senhor me pede nessa área. Reconheça a sua limitação. Tem uma oração que eu faço muito quando eu estou com raiva de alguém. Vocês têm raiva? Eu tenho. Muita. Até porque eu sou uma pessoa sanguínea, né? Controlada pelo Espírito Santo. Mas se deixar, faz besteira. Então, quando eu estou com muita raiva de alguém, eu começo, ai, Senhor, vontade que eu tenho de esganar, de matar, de não sei o quê, eu falo tudo. Aí no final, graças a Deus que o Espírito Santo é bom e misericordioso, eu falo assim, Senhor, me ensina a ver essa pessoa como o Senhor vê. Porque hoje eu não vejo. Hoje eu quero essa pessoa longe de mim. Mas me ensina a ver como o Senhor vê. Porque os seus olhos são diferentes dos meus. E olha, Deus mostra. Aquele que você começa com raiva, você fica com misericórdia. Aí depois você volta a amar. Ai, meu Deus. Ai, Senhor, como eu sou falha. Deus mostra para você como Ele vê. É impressionante. Deus mostra para você o que Ele não teve, por isso que Ele age daquele jeito. Deus mostra para você que o problema às vezes não é com você, é com Ele mesmo. A maioria das vezes é assim. A pessoa está passando por um problema e aí desconta em você. Você passou pela frente e levou. E Deus vai mostrando isso. E aí você vai entendendo. Glória a Deus pelo Evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus, porque Ele nos ensina a amar, guardar os mandamentos. Lembra de 1 João? Quem é nascido de Deus, guarda os mandamentos dEle. E o Senhor me exorta a amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Amém? Então, Deus permite que cada dificuldade que você passa na vida, amém? Cada problema, cada milagre que você necessita, cada dificuldade, é uma oportunidade da sua fé ser fortalecida. Cada dificuldade, cada problema, cada coisa que você passa hoje, a sua fé está sendo acrescida, como se fosse um músculo que você precisa ativar. Porque lá na frente você vai lembrar, Senhor, o Senhor estava me preparando naquele problema lá atrás para eu passar o que eu estou passando hoje. E é assim que as coisas funcionam, amém? As suas necessidades, elas não existem para te destruir, amém? Mas para pôr uma providência de Deus na tua vida. Qual é a dificuldade que você está passando hoje? Deus quer se revelar através dela. Deus quer mostrar que Ele é um Deus de providência através desse problema, através dessa dificuldade. Então, toda dor que nós temos que encarar, ela não é para a morte. Amém? Ela é para a vida. Porque Deus, Jesus, Ele é a luz, amém? E a luz vem e dissipa a treva. Amém? Então, toda vez que você escolhe andar com Cristo, você se prepara, meu irmão.
Tudo que na tua vida estava em treva, estava escondido, Deus vai trazer à tona. Deus não constrói a casa em cima de coisas passadas, de alicerces falsos. Então, a gente às vezes tem medo de trazer à luz aquilo que está obscuro, que a gente quis esconder. Mas Jesus trabalha com luz. Amém? Não tem como Ele construir casa sem luz. Ele vai trazer a luz do seu problema. E toda a luz que Ele traz é para trazer conserto, é para trazer vida. É uma oportunidade que você está tendo de fazer diferente, de reconstruir. Amém? Deus, Ele trabalha assim. Jesus sabia que Judas amava mais o dinheiro do que a Ele. Não sabia? E por Ele saber isso, Ele tirou o dinheiro de Judas? Não. Por que Ele não tirou o dinheiro de Judas? Porque Jesus, apesar de saber que Judas amava mais o dinheiro que a Ele, sempre deu a Judas a oportunidade de arrepender. Porque vai que um dia ele decide amar mais a Jesus do que o dinheiro. Vai que ele possa ser mudado. Vai que haja salvação. Então, o dinheiro sempre ficou com Judas, porque era a oportunidade de Judas de transformar, de ser mudado. Então, cada problema que você está tendo, cada tentação, cada assédio de Satanás, é uma oportunidade que você tem de fazer diferente. De dizer, não, eu não quero mais isso. Eu quero luz na minha vida, eu quero Cristo, eu quero construir a minha vida numa rocha firme e inabalável. Eu não quero mais construir a minha vida na areia, onde o vento leva, onde tempestades levam. Eu não quero mais isso. Então, toda vez que isso vem na sua vida, é uma oportunidade de recomeço, de transformação. Então, olhe para os processos da vida, amém? De forma diferente. Senhor, se eu estou passando por isso é porque eu preciso passar. Então me ajuda. E quem vai te ajudar? Quem vai te ajudar? O Espírito Santo. Jesus, quando subiu aos céus, falou, olha, deixarei com vocês o Consolador, o amigo, aquele que vai te auxiliar no momento da caminhada, aquele que quando você estiver fraco, desesperançoso, o Espírito Santo vai lá e levanta, aquele que tem dia que você fala assim, Senhor, eu não sei nem o que eu oro. Ele está ali com você, intercedendo pelas suas fraquezas, te ajudando, porque Ele é o nosso intercessor. Amém? Então nós precisamos entender isso, o que realmente Deus anseia é que você, amém, na caminhada da vida, não desista, permaneça, persevere, prevaleça em Cristo Jesus. Amém? Dentro de você existe um milagre para ser explodido, porque o que você precisa está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. Você é templo do Espírito. Amém? Então, tudo que você precisa para o teu milagre acontecer, já foi liberado. Nos céus, as bênçãos já foram liberadas. Para terminar, podem subir Gálatas 3. Abra o seu livro, no livro de Gálatas 3, versículo 2. Por que está rindo? Versículo 2. Olha só, eu vou ler a partir do primeiro. Olha o que Paulo fala. Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? O povo ali em Gálatas estava meio barro, meio tijolo. Estava confundindo. Estava achando que as práticas, as atitudes eram mais importantes do que a graça, que a lei era mais importante que a graça. Estavam perdendo a motivação das práticas, das atitudes. Por que você ora? Porque eu amo a Deus. Ou porque eu oro? Porque eu tenho que orar.
É diferente. Por que você vai à igreja? Porque eu amo a Deus. Por que você vai à igreja? Porque eu tenho que ir. Se eu não for, o mal vai acontecer sobre a minha vida. Não é? A motivação está errada. Por que você vem à igreja? Porque você está apaixonado por Jesus. Por isso que eu vou à igreja. Porque Ele é meu amor maior. Ele é meu maior amor. Outro dia Pedro veio me questionar algumas coisas. E uma das coisas, porque todo domingo ele de manhã ele tem que estar na igreja. Ele falou, às vezes eu achava que seria bom não ser filho de pastor. Eu falei, por quê? Porque você vai todo culto e eu tenho que ir com você. E aí eu falei para ele, filho, mamãe faz isso porque a mamãe ama. Se tirar isso da mamãe não vai ser mais a mamãe. Então, a mamãe não faz porque mamãe é pastora. Porque antes de ser pastora, a mamãe ia. Mamãe ama a Deus. E o papai também. E lá a gente é feliz, a gente é alegre. E eu comecei a falar com ele as bênçãos que a nossa família recebe por nós servirmos a esse Deus maravilhoso. E aí, Paulo confronta o povo falando o seguinte, olha só, vocês receberam alguma coisa pela prática da lei? Ou pela fé? Por crer no nosso Senhor Jesus? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Nossa, essa doeu no estômago. Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Eu não sei porquê, muitas das vezes nós começamos a nossa caminhada muito bem, cheio de fé. Mas como nós lemos lá em Lucas, as nossas sementes são sufocadas. As nossas sementes são roubadas. E nós nos perdemos na caminhada e deixamos, ao invés de nos mantermos pela fé, queremos fazer pelas nossas boas práticas. Eu sou aquele crente que não falta culto, que não chega atrasado, que trabalha na igreja, então Deus tem que me dar alguma coisa. Não é assim que Deus funciona. Para de tentar fazer as coisas pelo teu esforço próprio. Reconheça que você precisa de Jesus Cristo. Reconheça a fé que você precisa para mudar, transformar essa situação que está te impedindo, essa situação que está drenando, sugando as suas forças, te impedindo de prosseguir. Às vezes a gente tem sido roubado nossa alegria, nosso vigor, e temos aceitado isso, e temos mantido a vida com o nosso esforço próprio. Paulo fala, chega, até quando você vai tentar terminar a sua vida cristã pelo teu esforço próprio? Fala a verdade. Sabe o que acontece? Se a gente não for apaixonado pela palavra de Deus, as pessoas não vão ouvir o que a gente tem para falar. Fica só uma instrução. O culto foi instruído. Porque a palavra sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, ela não traz transformação. A palavra traz conhecimento, mas para ela haver transformação, ela precisa ter poder de Deus. Ela precisa ter movida pela fé. Você precisa estar de coração falando. Você precisa estar de coração orando na sua casa. Você precisa estar de coração declarando a palavra de Deus para quem quer que seja, porque essa é a palavra poderosa para trazer transformação. Eu posso estudar pelo meu conhecimento, eu posso falar pelo meu conhecimento, mas se eu não crer naquilo que eu estou falando, aquilo ali é mera filosofia e não vai trazer transformação. E sabe para que nós somos chamados? Para sermos a imagem e semelhança dele. Nós somos chamados para ser transformados a ponto de sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então é tempo da gente sair da nossa cadeira de conhecedor, de muito tempo,
e nos submeter à mão poderosa do Senhor, a dependência dEle. Dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Senhor, se o Seu Espírito não for comigo, eu não consigo fazer. Se o Senhor não me ajudar em cada processo, eu não consigo fazer. Eu tenho conhecimento humano? Tenho. Tenho especialização? Tenho. Mas cada cliente que entra na minha mão, eu falo: Senhor, me ajuda a ser bênção na vida dessa pessoa. Me instrui, me capacita. É poder de Deus. Jesus morreu na cruz, ressuscitou e deixou o Espírito Santo para que você conheça, para você tenha poder de Deus. Não é no seu nome, não é o nome de fulano, de ciclano, de beltrano, é no nome de Jesus Cristo. Então, quando eu falo que a pregação da fé libera o Espírito Santo, é porque se você não crer que Jesus é poderoso, essa palavra pode ser pregada, mas ela não vai ter efeito algum. E para que você continue perseverando nesse caminho, você precisa do Espírito Santo para te fortalecer. Você precisa crer no poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio que eu sou capaz de orar aqui e o Espírito Santo ir lá na sua casa nesse momento e fazer aquilo que você não está conseguindo fazer há anos. Eu creio. Se Deus determinou que é hoje, é hoje. Mas você precisa crer. Amém? Eu creio. Outro dia eu falei com uma pessoa. Falei: irmã, nós vamos orar por uma porta de emprego. Ela vai dar o testemunho. Em nome de Jesus. Irmã, nós vamos orar pela porta de emprego e Deus vai dar a provisão essa semana. Foi naquela semana? Não foi, mas foi nessa. Não foi na semana passada, mas foi nessa. Amém? Porque o tempo é dele, não é nosso. Mas ela recebeu. Eu falei declarando com fé e ela recebeu. Então, às vezes a gente declara uma palavra com fé, libera uma palavra com fé e a pessoa fica: mas. Acabou, perdeu. Vai pro próximo. Vai pro final da fila. Amém? Eu quero orar com você. Mas antes, eu quero que você fique de pé. Amém? Nós vamos cantar um louvor. E a fé vai aumentando no seu interior. Porque você está crendo. Amém? O Espírito Santo de Deus, ele é capaz de quebrar toda incredulidade. Se há incredulidade no seu coração, você vai confessar a Deus: Senhor, nessa área eu não consigo crer, me ajuda a crer. Que o Senhor é poderoso, que o Senhor é capaz, o Senhor é o meu Senhor, o Senhor é o meu Deus, o meu Salvador. E o Senhor é capaz de intervir nessa área. Amém? E quando você estiver cheio de fé, eu quero convidar você a vir aqui na frente no altar e entregar esse problema para Deus. Amém? Fala: Senhor, eu confio e te agradeço, porque desde já o Senhor cuida de mim. Amém? Louvor quebra cadeias, hein? Repara aí, recebe. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Vamos juntos. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé.
cada dia vou viver rompendo em fé. Na força do Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. A força do Espírito, rompendo os meus limites. Vamos cantar novamente. E eu quero convidar você, que tem um impossível maior que você, a vir aqui à frente, receber uma unção, só unção, pastora, e voltar para o seu lugar, debaixo dessa palavra profética. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Aleluia. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou me ver rompendo em fé. Coloque suas mãos aos céus, comece a agradecer a Ele pela revelação da palavra que você recebeu no dia de hoje. Comece a agradecer a Ele as sementes que foram lançadas no seu coração. Comece a declarar: Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu não permito que essas sementes sejam roubadas. Senhor Deus, eu manterei o meu coração limpo, o meu coração puro, Senhor Deus, para que a Tua palavra, Senhor Deus, venha frutificar na minha mente e no meu coração. Senhor Deus, eu decido, Senhor, ser o nascido de Deus. Eu decido, Senhor, andar com as características de um nascido de Deus. Obedecer a Tua palavra, guardar os Seus mandamentos e crer, Senhor. Eu creio sem duvidar que Jesus Cristo é o Messias, é o Deus vivo que desceu dos céus, Senhor Deus, e se fez carne e habitou entre nós. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Bendito é o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Tem crente aí? Glória a Deus! Amém! Essa palavra é para você, é para mim, tá? Deus sabe o quanto, eu sempre digo isso, né? Cada palavra, cada pessoa que sobe aqui sabe do que eu estou falando. Quanto nós somos confrontados antes de ministrar uma palavra. Deus tem trabalhado muito no meu coração sobre isso. Amém?
E eu precisava compartilhar isso com a igreja. Amém? O milagre está disponível para aqueles que creem. Amém? Você é templo do Espírito Santo. Exerça a sua fé, profetiza, declara. Amém? Não deixe ser roubado. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe o seu trabalho. Que esse fim de semana seja debaixo da mão poderosa do Senhor. Shalom de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. A provisão para quem busca o reino de Deus e a sua justiça, a salvação para quem clama. Eu sei que Deus dará abundante vida. Sua graça eu encontrei, o amor que me sustenta e me faz ir além do que meus olhos podem ver ou perceber. Sou mais que vencedor, nada pode me impedir de prosseguir. Eu vou confiar naquele que me faz feliz. Eu sei, Jesus me faz